Você nasce na Europa do século XIV, numa linhagem que chamam de amaldiçoada. Não amaldiçoada o suficiente para morrer jovem, não abençoada o suficiente para escapar do seu destino. Preso no meio do nada, num lugar onde até o diabo prefere passar longe. Sua mãe passa os dias rezando pela sua alma, antes mesmo de você saber que precisa ser salvo. Seu pai vive sumido, fazendo um trabalho que faz homens adultos tremerem de medo. Aí você chega aos 2 anos. Parabéns, você venceu a peste e a fome. Mas sobreviver à infância pode ser a pior coisa que já aconteceu com você. Aos 4 anos, você começa a notar os sussurros. As pessoas não evitam só a sua casa, elas fazem o sinal da cruz quando passam por ela. Sua mãe nunca te leva ao mercado, nunca deixa você brincar com outras crianças. Ela diz que é por causa de animais selvagens. Você está começando a achar que os animais de verdade andam em 2 pernas e jogam pedras nas suas janelas. Então um dia, a curiosidade mata mais do que o gato. Você escapa até a praça da aldeia e vê uma multidão reunida em torno de um tablado de madeira. Tem grito, súplica, cheiro de sangue e medo. E ali, segurando um estranho instrumento de metal, está um homem de capuz escuro. A multidão se abre quando ele passa, alguns cuspem, outros encaram com horror. Foi aí que você viu o rosto do seu pai embaixo daquele capuz. Naquela noite, você o confronta. Seu pai te senta, tira as luvas, suas mãos são cheias de cicatrizes e manchas, e ele te conta a verdade que vai assombrar cada sonho que você já tiver. Seu pai é um torturador. Quando alguém rouba pão, fala contra o senhor feudal, ou olha torto para um padre, eles trazem essa pessoa até ele. O trabalho dele? Machucar até que confessem coisas que podem nem ter feito. Mas espera, piora. Ninguém se candidata a esse cargo. Ninguém acorda pensando, que bom, adoraria passar minha vida quebrando dedos de gente. O que significa que só existe um jeito de alguém virar torturador, nascer nisso. Seu avô era torturador, o pai dele também. E o pai do pai do pai dele. Você já sabe. Isso não é só um negócio de família, é uma maldição de família. E adivinha, você acabou de herdá-la. Você já teve sonhos. Talvez ser fazendeiro, cultivar coisas em vez de destruí-las. Talvez comerciante, viajando para lugares distantes onde ninguém conhece seu nome. Talvez até padre, salvar almas em vez de condenar a sua. Mas nada disso importa mais. A cidade não vai te deixar fazer outra coisa. Você está marcado, estigmatizado, amaldiçoado desde o nascimento a seguir os passos sangrentos do pai. Aos 8 anos, o treinamento começa. E por treinamento, quero dizer aprender a limpar o rastro do sofrimento humano. Você começa afiando as ferramentas, alicates para arrancar dentes, parafusos para esmagar polegares, cordas para o estrapado. Cada ferramenta tem uma finalidade. Cada finalidade envolve grito. Antes de tocar em carne humana, seu pai joga na sua frente uma pilha de ossos de animais, fêmures de porco, costelas de cabra, crânios de vaca. Quebre limpo, ele ordena. Entenda como músculo, tendão e osso reagem sob pressão. Você passa semanas rachando restos de animais, aprendendo a pressão exata para quebrar sem matar. O cheiro de carne podre gruda nas suas roupas enquanto você domina esse ofício grotesco. Você aprende a engraxar o cavalete para ele não ranger quando estica as pessoas. Limpa sangue do chão de pedra até suas mãos ficarem em carne viva, esfregando com baldes de vinagre. O único cheiro que corta o fedor avassalador de suor, fezes, sangue e carne em decomposição que gruda nas pedras da masmorra. O cheiro ácido queima suas narinas, mas é melhor do que a alternativa ao fedor do desespero humano. O cheiro nunca sai das suas roupas. Ferro, sangue, medo, suor e mais alguma coisa que você não consegue nomear, mas que revira seu estômago. Sua mãe tenta lavar 3 vezes, mas esse cheiro não sai, jamais. No 9º mês, seu pai decide que você está pronto para assistir. Trazem um homem acusado de roubar grãos na colheita. Ele está chorando, implorando, jurando pela sepultura da mãe que é inocente. Seu pai não se importa. Culpado ou inocente, o trabalho dele é fazer o homem confessar. É o que a lei quer. Confissão. Seu pai começa com os parafusos de polegar, pequenos dispositivos de metal que parecem inofensivos até começarem a esmagar ossos. Os gritos do homem são tão altos que você acha que seus ouvidos vão sangrar. Você quer desviar o olhar, mas seu pai está te observando, garantindo que você não vai piscar. Esse é o seu futuro. É o que você vai fazer todo dia pelo resto da sua vida. O homem confessa depois que o 3º dedo quebra.
Admite ter roubado grãos que nunca roubou, cita nomes de pessoas que não existem só para fazer a dor parar. Mais um dia de sucesso no escritório. Você tem 12 anos e a educação de verdade começa. Seu pai coloca o alicate na sua mão e aponta para a boca de um prisioneiro. Começa pelos dentes do fundo, ele diz, com naturalidade. São mais fáceis de pegar. Você hesita. O prisioneiro te olha com olhos desesperados. A mão do seu pai pousa no seu ombro, não com gentileza. Um aviso. Você faz agora, ou eu faço em você depois. Ele sussurra. Mas tem coisa pior do que a minha raiva contraria a igreja. Machuque o nobre errado, ou deixe um prisioneiro morrer antes de confessar, e eles nos queimam vivos. Ele acrescenta com um semblante sombrio. Você já ouviu as histórias. Torturadores que desobedeceram ordens foram parar nas mesmas fogueiras que eles mesmos prepararam para hereges. Sua primeira extração de dente leva uma eternidade. Suas mãos tremem. O prisioneiro desmaia de dor antes de você terminar. Seu pai balança a cabeça. Trabalho porco. Pratica até acertar. E você pratica, prisioneiro após prisioneiro, até arrancar dentes virar tão natural quanto escovar os seus próprios. Aos 15 anos chegam as aulas de anatomia. Você aprende onde cortar para causar dor máxima sem matar. Quanto tempo alguém consegue ficar pendurado antes dos ombros saltarem? Quantas voltas no cavalete são necessárias para alguém implorar? Você descobre que o medo, muitas vezes, é mais eficaz do que a dor. Às vezes, só mostrar as ferramentas já faz a pessoa falar. A imaginação humana preenche todas as ideias terríveis que você nem precisa mencionar. Seu pai te apresenta a donzela de ferro, um sarcófago de metal em forma humana, cheio de espinhos voltados para dentro. Cada espinho perfura membros, ombros, coxas, nunca órgãos vitais, ele explica, demonstrando num prisioneiro em agonia. A arte está no sofrimento prolongado, não na morte rápida. Você aprende a operá-la com precisão cirúrgica, sabendo exatamente quais espinhos acionar para cada tipo de confissão. Aos 17, você está pronto para o cavalete, o rei dos instrumentos de tortura, um bastidor de madeira que estica pessoas como argila. Escuta a respiração deles, seu pai explica. Quando ficar ofegante, afrouxa. Quando começarem a falar, aperta mais. Mantém eles bem na borda entre confessar e morrer. Sua primeira sessão solo é aos 18 anos. Uma mulher acusada de bruxaria porque a vaca do vizinho morreu, você começa devagar apenas mostrando as ferramentas. Ela nega tudo, mas antes que você possa prosseguir, é acusado de demonstrar misericórdia não autorizada. A igreja exige prova da sua sanção divina. Você é forçado a passar pelo julgamento de Deus, mergulhando a mão em óleo fervente para provar que seus métodos são abençoados. A agonia escaldante te lembra que nem os torturadores estão acima da suspeita. Quando seus ferimentos cicatrizam limpos, você é considerado digno de continuar. Parafusos de polegar ela ainda nega. Então você a deixa pendurada pelos braços por 1 hora. Por fim, você menciona os filhos dela. Que pena que eles também tiveram que ser interrogados. Crianças são tão frágeis. Ela confessa em minutos. Admite voar em vassouras, dançar com o diabo, amaldiçoar colheitas. Tudo mentira, mas mentiras eficazes. A multidão que assiste à fogueira aplaude seu sucesso. Você se sente enjoado. Os anos passam. Você fica bom no que faz. Assustadoramente bom. Sua reputação se espalha. Te chamam de o quebra-ossos. Você aperfeiçoa novas técnicas. Mantém anotações detalhadas como qualquer artesão. Sujeito durou 47 minutos antes de confessar. Recomendo abordagem diferente da próxima vez. Mas o sucesso tem um preço. Ninguém fala com você, a não ser para contratar seus serviços. Crianças fogem quando te veem. Até padres não deixam você se sentar com pessoas normais. Você é necessário, mas indesejado. Útil, mas impuro. Você vive sozinho na beira da cidade. Seus únicos companheiros são os gritos que ecoam na sua cabeça. Você bebe pesado, mas o álcool não apaga as memórias. Mulheres não querem se casar com você. Então você encontra companhia com alguém tão odiado quanto você, uma trabalhadora de bordel, que entende o que é ser o mal necessário da sociedade. 20 anos de tortura depois, você é o homem mais temido em 3 condados. Seu nome faz criminosos chorarem. Você extraiu milhares de confissões, mandou centenas para a morte. Mas conforto é relativo quando seu trabalho é infligir miséria. Cada noite traz pesadelos, rostos de pessoas que você destruiu, vozes implorando por misericórdia que você não podia dar. Você acorda gritando com mais frequência do que suas vítimas.
Sua esposa dá à luz 2 filhos gêmeos. Pela primeira vez em anos, você sente esperança. Talvez eles possam escapar dessa vida, mas esperança é um luxo que torturadores não podem ter. Suas mãos começam a tremer aos 40 anos. Décadas segurando ferramentas cobram seu preço. Um dia, você erra o cálculo. Um prisioneiro morre antes de confessar. O juiz fica furioso. Sua reputação sofre um golpe, mas erros se seguem. Corre a notícia de que o grande quebra-ossos está perdendo o toque. Só existe uma solução e você a odeia mais do que qualquer coisa. Você chama seu filho mais velho no dia do 13 grau aniversário dele. Esse é o ofício da nossa família, você diz, assistindo seu rosto desmoronar. Eu não escolhi. Meu pai não escolheu. E você também não vai escolher. Mas se quiser sobreviver, precisa ser melhor do que eu jamais fui. Ele chora, ele implora, ele tenta fugir. Mas 3 dias depois ele está de volta com fome e derrotado. Não tem para onde correr. A maldição da família te segue onde quer que você vá. Então você começa o treinamento dele, assim como seu pai te treinou. Você vê nos olhos dele a mesma morte da inocência que você sentiu todos aqueles anos atrás. O ciclo continua. Seu filho aprende o ofício, domina as técnicas, conquista sua própria reputação. Você se aposenta num canto da casa, com as mãos trêmulas demais para trabalhar. Mas a aposentadoria não é liberdade, é só uma prisão diferente. Você escuta os gritos lá de baixo, sabendo que seu filho está dando continuidade à tradição da família. Cada grito te lembra que esse é o seu legado, a maldição que você passa para outra geração. Você morre aos 52 anos, o que é velho para alguém da sua profissão. A maioria dos torturadores não vive para ver os netos. O estresse, a bebida, o medo constante de vingança os mata jovens. Mas você teve sorte. Se é que alguma parte dessa vida pode ser chamada de sorte, mas mesmo nos seus anos finais, não há paz. Torturadores são temidos até na aposentadoria. Os aldeões acreditam que você é amaldiçoado, condenado pelo seu ofício sangrento. Quando seu serviço ativo termina, você é silenciosamente exilado para regiões remotas à maneira da sociedade de apagar a vergonha que você representa. Poucos torturadores recebem pensão ou terras. A maioria é realocada longe da civilização ou executada em segredo para impedir que seu conhecimento sombrio se espalhe. Seus filhos te enterram no canto dos torturadores do cemitério, longe das pessoas decentes, mesmo na morte. Nenhum padre diz orações sobre seu túmulo, nenhum enlutado vem prestar respeito, só a sua família carregando uma tradição que destruiu cada geração por séculos. Mas pelo menos acabou para você. Os pesadelos param, a culpa termina. Os gritos finalmente se dissolvem no silêncio. Você pagou sua dívida a um mundo que precisava de alguém para fazer o trabalho sujo mesmo que te odiasse por isso. Seus filhos, porém, a história deles está apenas começando. E em algum lugar na cidade, um menino de 4 anos está começando a se perguntar por que as pessoas fazem o sinal da cruz quando a família dele passa.